poder dado por Deus. E aí a percepção daquela função é diferente. O sentimento de ter um rei é completamente diferente do sentimento de ter um presidente ou um governador. Presidente é mais do que governador, presidente. Não, mas é muito diferente. E esse texto aí mostra que há também uma conexão com o Espírito de Deus tomar conta daquele que Deus ungiu. A unção é uma unção política no sentido daquele que vai gerir a nação, mas é antes de tudo espiritual, porque é feita por Deus. Seguindo um pouquinho, nós vamos ver em Atos 5, 36 e 37, alguma coisa que faz com que o povo pergunte, será que João é o Messias? Lá em Atos 5, 36 e 37, aquele evento em que Gamaliel faz um discurso para mostrar aos fariseus que não devem prender mais os apóstolos, nós temos, porque antes destes dias, Gamaliel falando, se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Esses eventos são um pouquinho antes, ocorrem um pouco antes deste evento narrado por Lucas. É claro que a mente do povo tem o governo davídico, daquele poderoso Davi que derrotava os seus 10 milhares, sim, derrotava muitos milhares. E conquistou toda a terra prometida por Deus ao seu povo. É muito importante que a gente lembre da história do povo de Deus, que Deus deu a terra prometida, deu ao povo o encargo de lutar pela terra, sempre Deus à frente, mas o povo lutando, e dominar toda aquela região na qual Abraão havia andado. Mas o povo não dominou toda a terra. Há umas informações lá no livro de Josué, Juízes também cita alguma coisa, mas particularmente Josué, dizendo que o povo não tomou toda a terra. Mas Deus não deu toda a terra? O cumprimento deste domínio sobre toda a terra acontece com Davi. Então esse é o rei que nós queremos. O rei que domina de fato. O rei que leva o povo ao Senhor, porque é um rei que se baseia no louvor, na adoração a Deus, no temor a Deus, e que luta. E estende o seu domínio por toda a terra prometida. Então, esta é a imagem que o povo tem a respeito do Messias, do ungido. Claro que é a imagem da massa, mas a massa inclui também liderança. Alguns, pela fé nas Escrituras, pelo entendimento das Escrituras, não esperavam o rei político, mas o salvador do povo. Mas o povo, em geral, esperava aquele que lutaria
e que libertaria o seu povo. Particularmente neste período, ao domínio romano, e então, qualquer um que faça uma sublevação contra o Império Romano, a este seguiremos, porque este é o Messias. É a ideia do povo. O texto seguindo fala, disse João a todos, eu, na verdade, vos batizo com água. Baptizo, a palavrinha que está ali, baptizo é a palavra grega para batismo. Batismo é uma figura que nós temos particularmente no Novo Testamento. E começa na narrativa de João Batista. Por isso ele é o Batista, ele batiza. Batismo é uma figura desconhecida na lei. Se você não lembra de batismo no Velho Testamento, você tem razão. Porque o batismo não é uma figura do Velho Testamento, da lei. O batismo é uma figura do desenvolvimento da vida religiosa do povo. E há duas áreas, pelo menos, desse desenvolvimento. Uma delas é a inserção dos gentios no povo. Alguém, grego, ou romano, ou assírio, se convertia a Deus, e aí ele vinha e dizia, eu quero ser do povo de Deus. E aí havia todo um processo, e além de todo o processo, ele era batizado. E há uma outra vertente também a respeito do batismo. É que havia uma comunidade judaica retirada do povo, que não se misturava com o povo em geral, comunidade de Qumran, a quem provavelmente devemos os rolos que foram achados lá no Mar Morto, nas imediações do Mar Morto, comunidade de Qumran, que utilizava vários procedimentos na sua liturgia, inclusive o batismo. Bom, esta era a ideia do batismo que havia e era reduzida. E é muito importante e muito interessante observar. Se não havia a figura do batismo para o judeu, para o próprio crente, por que João pregava o batismo? Falava de arrependimento e batizava. E como é que o povo vinha? Já é a ação do Espírito Santo para que a voz do que clama no deserto, como estudamos no domingo passado, proclamasse a vinda do Senhor e já começasse a aplainar os caminhos, a mexer os corações, mudar das posições erradas, de uma vida costumeiramente errada, para uma vida reta diante do Senhor. Vamos olhar mais à frente. O texto de Mateus 3, versículo 15, que é um texto paralelo deste, fala a respeito do batismo de Jesus. Porque no texto que lemos aqui, aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu. Pois é, Jesus foi batizado. O texto de Mateus diz, Jesus falando a João, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E o que é isso? Não está narrado nesta perícope, mas está lá em Mateus 3, que Jesus vem para ser batizado e João diz, não, eu é que preciso ser batizado por ti. E aí Jesus replica, deixa, é necessário cumprir toda a justiça. Me convém cumprir toda a justiça. E aí a gente pode perguntar, mas como cumprir toda a justiça? Jesus teria do que se arrepender? Se tivesse, teria pecado. E se tivesse pecado, por que morreria na cruz por nós?
De fato, Jesus não tinha pecado. Mas aquele ritual estava incorporado, primeiro, de alguma forma, ao ritual dos judeus, a liturgia dos judeus, e depois a voz do que clamava no deserto chamava todo o povo e Jesus se identifica com o povo. E é muito interessante que ele se identifica dizendo assim: eu não tenho pecado, mas eu vou ao batismo. Assim como também ele disse: eu não tenho pecado, mas eu vou à cruz. Lá em Lucas, se fôssemos à frente, capítulo 12, versículo 50, Jesus vai declarar: tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. É a referência de Jesus à cruz. Este foi o batismo de Jesus. Foi ir à cruz. O batismo tem o sentido também de sepultar, de morrer. E aí, em Romanos 6, versículo 4, o apóstolo está ensinando: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, Jesus Cristo vai ao batismo, mas não porque tem pecado, porque está apontando para a cruz e porque está se identificando com o povo, se identificando comigo, se identificando com você. Nós precisamos do arrependimento e do batismo. Nós precisamos da cruz. Mas a cruz, Jesus a tomou por nós. Seguindo um pouco adiante. Pneumate agio, Espírito Santo. Está indicado aqui, na fala de João: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E é muito interessante esta fala do Senhor Jesus, de João, porque João está dizendo: bem, eu estou chamando vocês ao arrependimento e estou batizando com água. Mas vem aquele que, uma vez que vocês se arrependam, vai batizar com o Espírito Santo. E Espírito é uma palavra muito interessante porque ela está lá no início, quando Jesus soprou do seu Espírito e o homem teve vida. Cada homem tem vida por causa do Espírito que Jesus deu. E agora, em Jesus Cristo, haverá vida nova. É um Espírito novo. É o Espírito Santo que é derramado dentro do nosso coração para que nós tenhamos vida. Vida nova. Há uma outra palavrinha ali, bem difícil, diacataritizo. Não, há uma antes, que é pition. Pition é uma pá para joeirar. A figurinha aí está meio escurinha, mas é uma pá. Uma pá interessante. É uma pá com a parte da colher comprida e formando uma cuba, não é? O objetivo é colocar aquela pá e jogar para cima. Então, não é qualquer pá. Não é uma pá aberta como a nossa pazinha de lixo,
porque ela não vai trazer o material direto. Ela vai esparramar o material antes que se jogue para o alto. E a ideia é, mete aquela pá no trigo, joga para cima, e aí o grão cai, mas a palha vai embora com o vento. E João falou que a sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira, recolher o trigo no seu celeiro, depois de joeirado. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Então, as duas palavrinhas têm este sentido. A pá para separar e a outra palavrinha, diacatarciso, limpar cuidadosamente. Limpar cuidadosamente é separar. Separar o joio do trigo é uma figura que nós conhecemos por causa da parábola. Separar a palha, que João está dizendo aqui, aquele que não serve daquele que é escolhido. Esta é a ideia do texto. Olhando mais à frente, baseando nessas ideias do texto, nas palavras do texto, no sentido do texto, há uma pergunta que se impõe. Quem é o meu Jesus? Falamos ali de João Batista, falamos de Jesus, falamos do Cristo, do Messias. Quem é o meu Jesus? E a colocação é, quem é o meu Jesus? Porque não gostaria de dizer assim, quem é o seu Jesus? Mas gostaria que ao final você se perguntasse, quem é o meu Jesus? Lembra que o povo lá no início tinha a dificuldade de entender, mas será que este aí é o Messias? Olha como está longe. Será que esse aí é o Messias? Mas o Messias não é para mim? O Messias não era para ele? Então por que ele faz assim tão longe? Pô, será que esse aí é o Messias? Mas é para mim. Então, quem é o meu Jesus? E aí, com esta pergunta, vamos fazer 4 afirmações baseadas no texto e em outros textos. Primeira delas, quem é meu Jesus? Meu Jesus é o Messias, o ungido, que me faz retornar ao domínio de Deus, o grande rei de toda a terra, cantado pelos salmistas. O quadrinho tem aí o Salmo 24, 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Voltar a Deus. Não olhar mais para governos políticos, para meios de vida passageira, mas olhar para Deus, o grande rei de toda a terra. No Salmo 145:1 nós podemos dizer, exaltar-te-ei, ó Deus meu e rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Este é o meu Jesus, é o meu Messias, ungido de Deus, que me faz olhar de novo para Deus. Uma segunda afirmação, meu Jesus é o Messias do retorno do seu povo a uma vida espiritual plena com Deus. Para o povo de Deus. Retorno à vida espiritual. Deixar a vida rotineira. Deixar a vida técnica. De cantar, ler o texto,
tecnicamente, mas voltar a uma vida espiritual, plena com Deus. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. É isto que eu tenho que buscar. Salmo 143, 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano, aplainado. Este é o meu Jesus. Terceira afirmação. Ao morrer na cruz, assumindo o batismo que lhe estava reservado lá na cruz, meu Jesus é o Messias anunciado pelo profeta Isaías, lá no capítulo 53. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e comum de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Pode ser que alguém lendo o Antigo Testamento, o profeta Isaías, não consiga ver que o Messias não seria o Messias guerreiro, vitorioso pela guerra, mas seria o Messias que morre na cruz. E é vitorioso porque morreu na cruz por nós. Ele está cumprindo aquela primeira promessa lá no Gênesis. Tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele te ferirá a cabeça. E é isso, o Senhor Jesus vence o poder da morte lá na cruz, e este é o nosso Messias, esse é o nosso grande rei, é o meu Jesus. Quarto, meu Jesus é o Messias que me substituiu na cruz. A cruz era para mim, era minha a cruz. Me vem sempre a lembrança, a poesia, a cruz era minha, na qual o autor se refere à cruz e diz em várias ocasiões, a cruz não era de Jesus, era minha, mas foi ele que a levou. A cruz era para mim. O preço do meu pecado é a morte, mas Cristo pagou o preço por mim. E assim, agora tenho vida, não mais a morte, vida eterna em Cristo Jesus. Este é o meu Jesus. Agora, trazendo a aplicação. Você ainda tem dúvidas se o Messias já veio? Você está naquele grupo que falava lá, que via João Batista e ficava se perguntando, será que este aí é o Cristo? Ou você está naquele grupo que hoje pergunta, mas o Cristo veio? O Messias veio? Quem é o Messias? Ou você conhece o Messias no seu coração? Quem é Jesus para você? Pessoalmente? Jesus morreu pelos pecados do mundo ou pelo meu pecado? Quem é Jesus para você? Como você se identifica com Jesus? Como você se relaciona
com Jesus. Você pode dizer, o meu Jesus, ou você precisa sempre dizer, Jesus, o Jesus, aquele Jesus. É muito interessante uma semelhança no texto bíblico. Em várias ocasiões, está ali na parte histórica dos reis, das crônicas, Samuel também, a gente vê que o rei, que foi ungido por Deus, mas que se desvia do caminho de Deus, quando fala ao profeta e diz assim, ora ao teu Deus, para que ele me socorra. O Deus é de outro. O Jesus também pode ser de outro. Ou o seu. O seu. O meu Jesus. Você pode dizer, o meu Jesus é o Messias, o meu Jesus é aquele que me faz voltar a falar com Deus, relacionar-me com Deus, o Rei da Glória. Você pode dizer, Jesus é o meu Jesus, que morreu na cruz pelo meu pecado, e só por isso eu tenho vida eterna. Que o Senhor nos abençoe e nos faça refletir e nos identificar com o Senhor Jesus. Amém.